paz do Senhor Jesus. Abramos as nossas Bíblias na carta do apóstolo Paulo à igreja que estava em Roma, capítulo de número 1. Bendito para sempre é o Senhor Jesus. Romanos, capítulo de número 1. Glórias a Deus. Eu quero ler com os irmãos até o versículo de número 16. Faremos assim. Lerei os versículos ímpares e os irmãos dos pares em conjunto, por favor. Amém, queridos? Diz a Bíblia: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas as santas Escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, declarado o Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome. Por meio das quais sois também nós chamados para sermos de Jesus Cristo. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente, graça ao meu Deus por Jesus Cristo, acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no Evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós, Pedindo sempre em minhas orações que não venham pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ver convosco. porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, tanto nossa como minha. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E assim quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho a vós que estáis em Roma, Porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Amém. Agora toda a igreja, leiamos juntos o versículo de número 1. Vamos lá. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Amém. Deus abençoe. Os irmãos podem tomar os vossos assentos, glorificando ao Senhor por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui. Bendito seja Deus. Queridos irmãos, estamos agradecidos a Deus por esta manhã. Já estamos chegando ao período da tarde, são 10 para o meio-dia. Dentro de momentos nós estaremos almoçando, todos nós juntos. Portanto, os irmãos podem permanecer assentados em vossas cadeiras, em vossos lugares. Não seremos demorados e os irmãos breve descansarão almoçando e renovando as vossas forças no sentido físico, no sentido material. Porém, neste momento nós precisamos da atenção de todos que presentes estão para podermos falar um pouco a palavra do Senhor, o que Deus, por sua graça e bondade, tem colocado em nosso coração. Temos essa responsabilidade de transmitir a todos os irmãos, na consciência de que nós que estamos presentes aqui, pastores representando congregações, todo este campo, somos uma igreja missionária que o Senhor Deus fez nascer neste lugar. E temos, sem sombra de dúvida,
a incumbência e ao mesmo tempo a responsabilidade de darmos continuidade ao que nasceu em Jerusalém, a igreja de nosso Senhor Jesus, pela sua morte cruciante, quando Cristo pagou o preço pelos nossos pecados, foi sacrificado em nosso lugar. Em outras palavras, o Senhor Jesus morreu a nossa morte para que nós pudéssemos viver a sua vida. Graças a Deus. A Bíblia diz, no Evangelho de João, capítulo 10, versículo de número 10, e o ladrão não vem senão a roubar, tipificando Satanás. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Mas disse Cristo, mas eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Nós hoje vivemos a vida que o Senhor Jesus nos proporcionou. Vida abundante, vida abençoada. Bendito seja Deus. Todos nós que estamos aqui. Por se tratar de uma semestral de obreiros, nós começamos ontem à tarde a estudar com os irmãos sobre a vida do apóstolo Paulo, que para nós é um modelo, é um exemplo em relação a uma vida ministerial. Paulo é um exemplo e continuará sendo um exemplo para nós, líderes, obreiros, que o Senhor tem chamado. Nós queremos, portanto, dar prosseguimento a esta palavra, e o tema deste estudo, eu não estarei pregando aqui, como às vezes costumamos, mas estudando a palavra com os irmãos, e o tema deste estudo é exatamente esse: obreiros, servos, chamados e separados. Gostaria que você guardasse isso na sua mente. Você, esposa de obreiro, você, obreiro, está conosco desde ontem à tarde, sabe muito bem qual é a linha de raciocínio, e os que estão conosco pela primeira vez para uma compreensão. Estaremos falando sobre o obreiro, servo, chamado e separado para o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus. Porém, eu não quero que você inverta a lógica, que pode ser que você vá lá e coloque aí chamado, servo e separado. Eu quero que você comece na ordem: servo, chamado e separado. Vamos prestar atenção nisso. Eu costumo dizer que para mim a Bíblia, ponto e vírgula faz diferença. Cada letra, cada palavra tem o seu sentido e não está na Bíblia por acaso. Algo Deus quer comunicar aos nossos corações. Portanto, os irmãos que estudaram conosco ontem à tarde, estiveram estudando a Bíblia conosco ontem à tarde, sabem sobre o que estamos falando. Mas os demais irmãos não sabem. Eu quero, portanto, dizer aos irmãos que o apóstolo Paulo, ao escrever à igreja que estava em Roma, um de seus grandes objetivos, não sendo este o único, mas um de seus grandes objetivos era esclarecer àquela igreja que ele não havia ido lá, e isto não era pelo fato de que ele não queria ou não tivesse intenção. O propósito do seu coração era chegar a Roma, pregar a palavra de Deus, comunicar a palavra de Deus ao coração daqueles crentes. Todavia, até o momento desta escrita, Paulo, é claro, tenho sido impedido de ir ter convosco. Este impedimento não era um impedimento satânico. É claro que Satanás sempre se opôs ao ministério do apóstolo Paulo. Todavia, este impedimento aqui era a direção de Deus para o seu viver. Há um tempo determinado por Deus para cada coisa na nossa vida, servos do Senhor. E uma das coisas que nós compreenderemos, se conseguirmos chegar ao final desse estudo, é que existe o tempo de Deus para a vida do obreiro. E ele não deve agir antes do tempo e não deve deixar passar o tempo. Ele precisa ter discernimento para trabalhar para Deus dentro do seu tempo. Há um tempo determinado, há um período que Deus nos levanta para esta, para aquela ou para aquela obra. E o importante é, quando Deus
determinar isto para o nosso viver, que estejamos conscientes que precisamos fazer alguma coisa para o Senhor Jesus. Isto em questão específica, espero que os irmãos me entendam. Porém, meus queridos, Paulo, na introdução desta carta, ele está dizendo: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho. A palavra de Paulo, a princípio, com a vossa atenção, por favor, parece que ela entra em choque nos nossos dias. Acredito eu que para muitos o versículo de número 1 desta epístola seria desprezado, seria deixado de lado, porque Paulo não está se valendo do seu título. Paulo, a princípio, está se valendo do seu próprio nome. Ele está dizendo Paulo. Em segundo lugar, servo de Jesus Cristo. Na época em que nós vivemos, que muito vale os títulos mais do que o nome, muito vale os títulos mais do que a pessoa é de verdade, nós hoje, queridos, julgamos pelos títulos, julgamos pelos cursos, julgamos pela posição social, julgamos pela capacidade intelectual. Não que Paulo não tivesse todas essas coisas, porém Paulo, ele é claro em dizer que tudo isto ele reduzia a nada, ele tinha por perca devido à excelência do Evangelho de Deus. Quando Paulo teve a devida compreensão do que é o Evangelho de Jesus, Paulo entendeu que, embora fariseu, ele estava completamente desinformado do que respeita o reino de Deus. Portanto, queridos irmãos, o apóstolo Paulo, ele apresenta a sua, falando em relação à sua própria pessoa, o apóstolo Paulo diz: Paulo, servo de Jesus Cristo. Esse é o primeiro ponto desse estudo, é o que estaremos desenvolvendo com os irmãos, estudando sobre o obreiro servo. Porém, o obreiro servo, se é servo, ele é chamado. Se é chamado, ele será separado. Dê a sua atenção, não inverta a lógica. Separado, chamado e servo. Começa-se com servo, chamado, posteriormente separado. Nós vamos observar isso se chegarmos até o final desse estudo. Se não chegarmos agora, chegamos na próxima semestral, se Deus permitir, e esta for a sua vontade. Contanto que você guarde isso. Eu quero bater nesta tecla pelo fato de que hoje se fazem obreiros como se faz bolo na padaria da esquina. Da noite para o dia, forma-se obreiro. O indivíduo aceita Jesus hoje e amanhã ele é pastor. O indivíduo aceita Jesus hoje e decora o Salmo 23 e amanhã prega para nós na tribuna. Amanhã chega a palavra de Deus para nós. E muitos de nós, às vezes, choramos, desce água dos nossos olhos, porque eles vêm cheios de títulos, de pompa, uma coisa esquisita. Porém, queridos, nós precisamos avaliar essas coisas à luz da Bíblia, à luz da palavra do Senhor nosso Deus. Nós precisamos ter esse entendimento, porque pastor não se faz na padaria da esquina e nem no botequim da fé. Pastor é feito na escola dominical, no culto da quinta, no culto de doutrina, nas orações constantes da igreja, nos trabalhos dos lares, no evangelismo, atuando todo dia em prol da causa de nosso Senhor. Para que você entenda, o apóstolo Paulo passou 12 anos se preparando para a obra de nosso Senhor Jesus. O profeta Eliseu, 10 anos. Moisés, 40 anos. Josué,
uma boa parte da sua vida ao lado de Moisés, só no deserto de 40, Josué. Para depois encabeçar. Só que você vê uma coisa: na mão desses homens a peteca não caía. É verdade. Aleluia. É verdade. Foram anos e muitas pessoas pensavam, eles não têm nem mais caldo para a obra, mas a peteca não caía. É verdade. Eram homens de Deus, como diz o brasileiro, até no rastro, onde passavam a marca da vida da colheita para a glória de nosso Senhor e Salvador. E se o obreiro não for servo, ele atropela tudo. É verdade. Ele cria o seu próprio tempo. Glória a Deus. Ele cria a sua própria porta. Ele força oportunidades. Deus tem urgência para a sua obra, sem sombra de dúvida. Isto não resta dúvida, mas você pode servir bem ao Senhor na condição de servo. Glória a Deus. Queria a sua atenção, Glória a Deus. por favor. Ontem nós começamos pelo menos 3 itens, falamos com os irmãos aqui à tarde, e eu gostaria de citar para a sua compreensão. Em Atos capítulo 9, versículo 15 e 16, se você estiver com a sua Bíblia aberta, pode ler, mas vou dizendo aos irmãos, em Atos capítulo 9, versículo 15 e 16, a Bíblia nos revela de uma forma clara a chamada do apóstolo Paulo por parte de Deus. Preste atenção, a chamada de Paulo, em primeiro lugar, é preciso notarmos que era uma chamada genuína. Não se tratava de algo que nasceu na cabeça do apóstolo, ou resultado de sua própria vontade, pelo fato de ter convertido ao Evangelho, ou convertido a Cristo. Paulo fora chamado pelo Senhor Jesus. A chamada de Paulo era genuína, e ninguém podia invalidar essa questão. Você percebe o apóstolo Paulo escrevendo, exemplo, a primeira carta aos Coríntios. Quando Paulo escreve, ele ali mostra claramente a oposição que ele tinha, ferrenha, em relação à obra do Senhor, particularmente falando, direcionada ao seu viver. Mas os irmãos entenderão pela segunda carta de Paulo aos Coríntios que o que Deus havia determinado para Paulo estava cumprindo. Enquanto muitas pessoas questionavam a autoridade de Paulo, Paulo fazia constantemente a obra do Senhor. Paulo avançava, mesmo com injúria, mesmo com perseguição, mesmo com pessoas dizendo que Paulo não tinha tal autoridade, porque Paulo não tinha visto o Senhor, como muitos deles também não viram. Esta é uma das razões porque Paulo escreve aos Gálatas, e no capítulo 1 ele nos diz muito bem do processo do seu ministério. E lá, meus queridos irmãos, ele nos informa que o Senhor Jesus por último apareceu a ele. Então preste atenção, o apóstolo Paulo fora chamado pelo Senhor. A sua chamada, ela era genuína, original, direta da parte de Deus. Nós vivemos uma época que as pessoas se denominam como obreiros, até porque existem alguns pregadores, pelo fato de que eles estão mais tortos do que tudo e querem provocar tortuosidade no meio da obra do Senhor, e entre alguns obreiros que nesse aspecto infelizmente são nessos, são ainda meninos e são tragados por esta malha terrível. Esses tais dizem: não é preciso separação de pastor. Uma vez que você é chamado, você pode denominar-se como pastor ou como obreiro. Porém, não é bem assim que a Bíblia nos diz. A Bíblia mostra o servo Paulo servindo ao Senhor na igreja de Antioquia, até que Deus orienta a igreja dizendo: apartai-me, separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os a Bíblia nos diz assim: chamado por Deus, mas reconhecido pela igreja. Preste atenção, vamos chegar lá frente. O chamado deve ter reconhecimento da igreja. Exemplo, pastor Márcio está em Zamora, e não por si só,
ele estará reconhecido pelo Ministério Rocha Eterna. Se alguém ligar e dizer, pastor, o senhor conhece o Márcio, ele está aqui em nome do Ministério Rocha Eterna, sim, ele faz missões aí, em nome de Cristo e do Ministério Rocha Eterna. Ele é um obreiro nosso, é um servo do Senhor, um batalhador na obra, isso a qualquer um de vós. Aleluia. Então prestemos atenção. Na época, infelizmente o nosso tempo é escasso, mas na época, e você vê muito bem, e nós julgamos pelos cursos, a primeira coisa que nos interessa para um inscrito é o que o indivíduo é lá atrás. Você já pega, isto é assim, irmãos, não adianta dizer, dê um livrinho aí, uma arma para me ajudar. Quando você pega um livro de alguém, um escrito, qualquer coisa, a primeira coisa que você faz é que está à frente, você já faz isso aqui, eu quero saber o que ele vai atrás. Filósofo, PhD, vai não sei o que, vai não sei o que, mas às vezes não é ministro de evangelho. Eu não sei se vocês estão conseguindo entender. Uma das coisas que eu louvo a Deus pelos escritores da nossa revista de escola dominical, da CGADB ou da CPAD, é que você olha a vida daqueles homens escritos e mais escritos, e aqueles homens ali têm títulos e mais títulos, mas só que você olha atrás está assim, pastor fulano de tal, ministro do evangelho, pastor da igreja. É verdade. O apóstolo Paulo escrevia assim, fariseu, aos pés de Gamaliel. Ele falou isso para mostrar quem ele era quando foi necessário. Então preste atenção, Paulo, ele se apresenta como servo de Jesus. O obreiro servo, esse é o primeiro ponto. Nós observamos a legítima chamada do apóstolo Paulo, que até então é Saulo. Capítulo 9, versículo de número 5. O apóstolo Paulo, ele faz uma pergunta. Dê-me a sua atenção, por favor. Ele faz uma pergunta que é decisiva na vida do apóstolo. Quando ele ouve o Senhor falar com ele, a sua palavra para o Senhor é: Senhor, quem és? Imediatamente o apóstolo Paulo, veja o versículo de número 5, e ele disse: quem és, Senhor? Imediatamente o apóstolo Paulo dirige ao Senhor uma pergunta, e a sua vontade é ter compreensão de quem falava com ele, pelo fato de que para Paulo Cristo não era o Messias, até no momento. O Senhor encontra Paulo no caminho quando ele ia para perseguir a igreja que estava na cidade de Damasco. O Senhor Deus trabalha na vida do apóstolo, dá-lhe uma visão. Paulo, ou Saulo até no momento, fica cego, sem condição de dirigir, orientar a sua própria vida. Ele é levado com auxílio de outros para dentro da cidade, debaixo de uma palavra do Senhor Jesus. Entra na cidade e lá te será dito o que você deve fazer. Paulo entra na cidade e, segundo a Bíblia, o apóstolo Paulo ora ao Senhor 3 dias e jejuma. É interessante, frisei isso ontem à tarde e quero frisar aqui novamente. Paulo entra no campo ministerial com a boca no pó e com o joelho em terra. E Paulo partiu para a eternidade também, com o joelho em terra e com a boca no pó. Uma das razões da igreja ser uma igreja frágil hoje é porque a igreja não conhece o poder e a eficácia da oração. Nós, infelizmente, praticamente não somos marcados pela marca da oração. Se alguém começar a orar um pouco no nosso meio, para nós ele é fanático. Para muitos ele é fanático. Para muitos ele é menino. Desde que ele não esteja dando problema na igreja, glorifique a Deus pela vida dele e peça ao Senhor para levantar mais. Paulo entrou no campo com o joelho em terra e com a boca no pó, e partiu para a eternidade, quero frisar, com o joelho em terra e com a boca no pó. 3 dias de oração. Cadê o povo da oração hoje em dia? O homem era novo convertido, irmãos. O homem aceitou Jesus e começou a orar. Ele decidiu para o Messias e colocou o joelho em terra e a boca no pó. E não se tratou de 30 minutos de oração, se tratou de 3 dias.
O Senhor disse: ele está orando 3 dias e jejuando também. Ele não põe nada na boca. 3 dias o Senhor manda a resposta para o apóstolo Paulo: bendito seja para sempre o nome do Senhor. Então preste atenção, por favor. No versículo de número 6, a Bíblia nos revela a convicção imediata de Paulo, ou de Saulo aqui, que Cristo é o Messias. Era exatamente o que Paulo precisava. Na realidade, Saulo perseguia a igreja porque ele entendia que a igreja era um problema para a lei de Moisés. Ele entendia que a igreja era uma seita. Ele entendia que a igreja não era algo que estivesse dentro do plano do Deus Jeová. E para ele era inadmissível, sendo extremamente zeloso pelas tradições de seus pais. A Bíblia diz que então ele persegue a igreja. Ele desencadeia uma perseguição feroz contra a igreja, a ponto de muitos de nossos irmãos em Cristo naqueles dias morrerem ou partirem para a eternidade. Paulo nos afirma que muitos deles foram mortos devido à sua perseguição. Paulo respirava violência contra a igreja de Jesus, mas ele não sabia que o Nazareno, que fora morto em Jerusalém, e que lá em Jerusalém alguém pregava, inclusive Estevão, que o Nazareno havia ressuscitado. Ele vira Estevão partir para a eternidade testemunhando: eu vejo o céu aberto e o Filho do Homem assentado à direita de Deus. E ao sair desta terra, a palavra de Estevão era exatamente esta: Senhor, não impute o pecado desta multidão, mas perdoa-lhes, como seu mestre, o Senhor Jesus, dissera na cruz do Calvário. Aleluia! Então, meus queridos, à medida que em Jerusalém se propaga essa mensagem grandiosa, poderosa, de que Jesus havia ressuscitado, e em consequência dessa mensagem, na primeira colheita de alma, a Bíblia diz que são quase 3.000 ou 3.000 que aceitam ao Senhor Jesus. Logo depois, a segunda mensagem, a igreja em Jerusalém já tem cerca de 5.000 pessoas. Paulo quer travar a igreja, porque não sabe ele que o Nazareno, que morreu na cruz, verdadeiramente ressuscitou. Para ele Jesus estava morto. Para ele Jesus era o impostor. Até que Jesus apareceu-lhe no caminho. E quando ele dirige ao Senhor, dê-me a sua atenção, quando ele dirige ao Senhor dizendo: Senhor, quem tu és? Porque a palavra de Cristo para Paulo foi esta, ou para Saulo: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele foi avisado por Gamaliel. Gamaliel tinha avisado o Sinédrio. Eles todos foram avisados por Gamaliel: olha, se esta obra é de Deus, cuidado, vocês vão combater contra Deus. Se não for de Deus, isto desaparece. Amado irmão, obreiro, líder, pastor de congregação, que geme, que chora, que sofre lá no campo de trabalho, se a obra é de Deus, não adianta tentar fecharem as portas. Não adianta se opor, e a oposição faz parte. Mas entenda, por favor, e o Espírito de Deus te renova. A obra vai prosseguir, ela vai caminhar. Com sofrimento, com marcas, com lutas, com tribulações, com aflições do tempo presente, pertinente ao mundo dos mortais. Mas saiba de uma coisa: a obra vai continuar. Sabe o conselho de Gamaliel: não lutem contra Deus. Se isto é de Deus, vocês vão lutar contra Deus. Não há como parar aquilo que Deus fez nascer. Não há como fazer morrer aquilo que Deus fez nascer. A obra vai continuar, bendito seja o Senhor. Então, no versículo 6, o apóstolo Paulo toma imediatamente a convicção de que Jesus é o Messias. E ele converte-se ao Senhor imediatamente. Nós estamos falando sobre o obreiro servo, não perca isto de vista. Ele converte ao Senhor imediatamente. É o que nós observamos no versículo de número 6. A convicção imediata de Saulo
E preste atenção, você que está escrevendo, escreva aí. E a atitude de um verdadeiro servo, quando ele diz: Senhor, que queres que eu faça? Olha aqui, disse isso muito com os obreiros ontem. Quero frisar isto aqui novamente. O obreiro servo, ele tem esta atitude verdadeira: Senhor, o que queres que eu faça? Sabe o que significa isto aqui? Aplicando para os nossos dias, Saulo desejava conhecer já imediatamente qual era a vontade de Deus direcionada à sua pessoa. Existem muitos crentes obreiros que não sabem o que Deus tem com ele, e por esta razão eles estão indecisos entre Portugal, Brasil, entre Espanha, Brasil, entre Niuri e Irlanda do Sul e Brasil, entre Europa e Brasil. Eles estão divididos, porque eles ainda não sabem. E ele precisa sair daqui consciente, e a esposa dele e os filhos também. Porque eles são servos. Existem muitos aqui que estão doidinhos para voltar. Não estão nem aí com 6 que suicidam todo dia. Não estão nem aí. Nenhum de nós paramos para pensar nesta realidade. Portugal precisa de Jesus. Portugal precisa de obreiros servos. Portugal precisa de você, companheiro. Portugal precisa de você, irmã. E Deus, que tem uma obra aqui neste país, na Europa, precisa de você para esta obra. Quando eu digo precisa, é que Deus quer utilizar a sua vida para esta obra. Bendito seja para sempre o nome do Senhor. Portanto, o versículo 6 mostra a convicção de Paulo e a atitude de um verdadeiro servo. Hoje, nos nossos dias, bom é mandar. Ser mandado é difícil. Todo mundo quer ser patrão para não receber ordem. Todo mundo quer estar liderando para não ser comandado. Eu vejo tanta pessoa, irmão, dando ordem aqui na igreja, que não tem nem autoridade para isso. Mas eu vejo eles dando ordem. Olha que às vezes nem eu dou. Entra aqui, entra ali, depois não sai por trás, corrigir uma coisa, corrigir outra, colocando dentro do lugar. Coitados, coitadas, infelizmente. É a visão que nós temos. Paulo, ele entra, olha aqui, ó, Paulo entra dentro do reino de Deus, desejando fazer alguma coisa para o Senhor. Em outras palavras, Paulo entra dentro do reino de Deus querendo fazer a diferença. Paulo entra dentro do reino de Deus dizendo: Senhor, aqui estão minhas mãos, onde devo colocá-la? Se tu és de fato Messias, então o que o Senhor quer que eu faça? Onde estão os servos que se prontificam? Porque Jesus não apareceu aqui dizendo para Paulo: Paulo não tem uma grande obra. A questão da obra estava na garganta do Ananias. É o Ananias que ia falar para ele. Mas Paulo se apresenta dizendo: onde? O que o Senhor quer que eu faça? Onde eu ponho a mão? Está aí o arado para você colocar a mão. A equipe de evangelismo é o arado, coloque a mão, por favor. As segundas-feiras aqui de oração é o arado, coloque a mão no joelho, por favor. Se nós estamos parados, desculpe-me, mas é porque nós queremos. Porque há como você e eu sermos úteis para a obra de nosso Senhor. Glória a Deus. Coisa extraordinária que eu vejo na vida desse homem. E aí eu vou percebendo pela Bíblia que não é por acaso que se dá a chamada de Paulo, porque Deus, pela sua presciência, sabia que Paulo, debaixo do domínio do Espírito de Deus, ele seria um excelente servo. Oh, glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Glória seja dada ao nome do Senhor.
Glória seja para sempre dada ao nome do Senhor. Você observou uma coisa? Eu disse isso numa mensagem que eu preguei um dia, que o apóstolo Paulo ele não tinha intenção nenhuma de ir para... Deus usou tanto o pastor Rodrigo aqui hoje. Cadê o pastor Rodrigo? Está do meu lado aqui, do lado de cá. Falando na questão de que o lugar de Moisés é de Moisés, de Arão é de Arão, e que você tem um incensário. Palavra muito bem colocada. Aí, dê-me a sua atenção, preste atenção nisso aqui. Você viu que o Paulo converteu não desejando a cadeira do Pedro, do Tiago e do João? O que é que ele queria? O que queres que eu faça? Sabe por que nós temos muitos obreiros barrela? Você me desculpe a expressão? É porque eles querem atingir o lugar máximo e ainda nem crente é. É verdade. Ele está cheirando leite, ainda me desculpe essa expressão, irmãos. Ele está cheirando fralda, com xixi, ele aceitou Jesus ontem. Me desculpe a expressão, ele é um menino. É mesmo. Mas quer se valer de cursos que fez lá fora. Deus poderoso. Quer se valer de livros sobre liderança. Como se a igreja fosse conduzida só por essas coisas. Isso nos ajuda, mas debaixo da direção do Espírito de Deus. Não percamos essa marca que é decisiva e que é a que fará a igreja triunfar. Seja Deus, adorado seja Deus, engrandecido seja para sempre o Senhor nosso Deus. É preciso considerarmos esta questão do apóstolo Paulo, a segunda pergunta dele ao Senhor: primeiro, a quem és, e em segundo lugar, o que o Senhor quer que eu faça. Esta é a atitude de um servo. Eu quero conhecer a vontade do meu Senhor relacionada à minha pessoa. Eu quero saber o que eu devo fazer. Bendito seja Deus. Vamos prosseguir então, meus queridos irmãos, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos observar então, irmãos, que isto que nós estudamos aqui com os irmãos, isto nos mostra pelo menos, isto nos mostra pelo menos 4 coisas. Vamos estudá-las com os irmãos. Isto nos mostra pelo menos 4 coisas. A primeira delas é que para Paulo, ou para nós, se de fato somos servos, o título de servo é uma honra e não é uma vergonha. Pastor Divino, que foi meu pastor, presidente, por um determinado tempo, ele nos disse isso, e eu acho que já falei isso aqui, que ele estava em um lugar, certa feita, quando alguém chegou a um de seus obreiros, que era, me parece, evangelista ou pastor, e alguém, evangelista, e alguém que dirigiu uma interrogação a esse obreiro, dizendo: olha, o senhor é auxiliar? Ele disse: não, irmão, eu não sou auxiliar, não. O senhor é diácono? Não, também não sou diácono. É presbítero? Não, eu não sou presbítero, não. Irmão, eu sou evangelista. Ah, o pastor Divino estava do lado, segundo ele, falou assim: irmão, eu sou pastor, mas eu sou auxiliar, eu sou diácono, eu sou presbítero, eu sou evangelista, eu sou pastor. Quando nós chegamos ao pastorado, nós não deixamos de ser auxiliar. Isso não fica para trás, não desaparece da nossa vida. Essa marca nunca mais tira. É como colação de grau. Você passou por aquele caminho, você sabe que é o caminho do auxiliar, do diácono, do presbítero, do evangelista, e agora você está conhecendo o caminho pastoral. Mas hoje, irmãos, as coisas estão tão invertidas. Eu me lembro, hoje é melhor deixar para lá. Porém, preste atenção. Para quem de fato é servo, ser chamado de servo é honra e não vergonha. Nos nossos dias é vergonha. Para ele está reduzindo a sua pessoa. Se alguém te chamar de servo, tentando reduzir você, não vai te reduzir, porque você é o que é. E de fato, na igreja do Senhor, todos nós somos servos. Mas hoje todos querem aparecer, infelizmente, a grande maioria
Eu estava no consulado um dia, e aí, na hora que eu fui pegar o passaporte do meu filho, uma senhora do meu lado, que no dia que fomos fazer o passaporte do meu filho, ela também estava fazendo, isso parece uma criancinha dela. Eu não sabia que ela era cristã, e nesse dia que eu fui para levantar o passaporte, ela estava do meu lado, foi marcado para o mesmo dia, ela estava do meu lado, nós dois estávamos esperando para pegarmos o passaporte. Ela me clamou que o consulado estava desorganizado, essas coisas assim, que é o normal ouvirmos lá. Muito bem. E aí, logo ela disse assim, olha, aquele dia que o senhor estava aqui, o senhor estava com a sua esposa, eu fiquei observando o senhor, vocês são crentes, não? E graças a Deus, somos crentes, somos cristãos. Ela me disse, eu também sou cristã. Eu, amém, graças a Deus. Que igreja é o senhor? Falei para ela, Assembleia de Deus. E ela disse para mim, eu também sou da Assembleia de Deus, congrego o pastor fulano tal, conhecido nosso, não vou citar o nome, mas conhecido nosso. Pastor fulano tal, e o senhor é de qual Assembleia de Deus? Aí eu disse, Ministério Rocha Eterna, congrego no Ministério Rocha Eterna. Ela falou para mim, Ministério Rocha Eterna, o pastor lá é muito amigo nosso, fala muito nele, e eu tenho a vontade de conhecer esse pastor. O pastor sempre fala nele. Aí eu falei, amém, mano. Diz que ele é um homem de Deus. Eu falei, amém. Amém. Saí de lá e ela não ficou sabendo que o pastor estava fazendo. Queridos, quando eu estou dizendo isso aos irmãos, é pelo fato de que nós não precisamos querer mostrar a nossa posição. Glória a Deus. Não precisamos. Se há uma posição a ser mostrada, é a posição de servo. Eu sirvo ao Senhor. E não há nada de diminutivo em servir ao Senhor. Mas a beleza é grande, extraordinária e indescritível. Servir o reino de Deus. Que você é uma serva de Jesus. Que você é homem servo de Jesus. A glória de Deus está aqui. Bendito seja para sempre o nome de Jesus. Adorado seja para sempre o nome do Senhor. Glória a sua atenção. Magnífico obreiro que está em formação. O título de servo para Paulo era honra, para nós, se de fato somos, também é. Porque o servo, ele não briga por primazia. O servo era como Gaio, amado no Senhor. Diótrefes, ele não era servo, ele buscava o primado. Ele queria a primeira carreira, mas a que pertence a João. Oh Deus maravilhoso. Queira Deus que seja levantada uma geração de obreiros servos. Queira Deus que essa qualidade esteja ativa na minha vida, começar a viver, esteja ativa na sua vida. A igreja está muito evoluída e nós vamos perdendo essas marcas que é a nossa história. Que o Espírito de Deus te sensibilize nesta tarde, homem, mulher, crentes, obreiros, servos do Senhor que estão aqui, que nós venhamos compreender isso. Olha aqui, meu querido irmão e minha querida irmã, que estão sofrendo no campo de trabalho, como disse aqui há pouco o pastor Fernando, o versículo 16 do capítulo 9, e só aceita isso serve, irmão. Se não for servo, não aceita não. Não aceita não. Não, de jeito nenhum. O versículo 16 do capítulo 9, o Senhor está dizendo através de Ananias para o apóstolo Paulo: eu vou lhe mostrar o quanto você deve padecer pelo meu nome. Eu vou lhe mostrar o quanto você deve sofrer. Jesus estava dizendo, você deve sofrer. Isso aqui não é uma opção.
Por que eu estou dizendo isso? Para que você entenda que todos os que piamente querem viver uma vida em Cristo padecerão. Ainda mais neste mundo corrompido, cheio de maldade, onde Deus instrumentaliza você, não é por força nem por violência, mas você se sente como uma máquina que tem que sair empurrando tudo e todos, na oração, no jejum. Às vezes você desgasta a sua saúde, você marca o seu corpo. Paulo disse à igreja aos Gálatas, capítulo 6, desde agora ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. Disse ele aos Filipenses 1:29, glorio, porque a vós não foi dado só crer em Cristo, mas também sofrer por amor a Cristo. Escrevendo escritor aos Hebreus, glorio na vossa fé, porque tem sido provado, mas tem resistido. O sofrimento, ele faz parte da trajetória da igreja de Jesus. Evangelho, cristianismo não é mar de rosa, faz parte do nosso sofrimento. Às vezes você deitar e sem saber como vai se sustentar, mas o Deus de Abraão, de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Elias, o Deus de Moisés, ele é o provedor da tua vida. Você entenda, sofremos, mas não estamos num barco furado, proibido pelo pastor Márcio. Sofremos, mas a embarcação não é errada. Nosso sofrimento tem produzido alegria na vida de homens e mulheres que estavam mortos para Cristo e vivos para o pecado, mas agora estão vivos para Cristo e mortos para o pecado. Ele é uma nova criatura, ela é uma nova criatura. Aleluia! Sofrer assim vale a pena, disse Paulo. Se o meu sofrimento produzir fruto entre vós, glória seja dada àquele que me chamou. Não esqueça isso, servo de Deus, serva do Senhor, não esqueça isso, não esqueça isso, não esqueça isso. Não esqueça isso de forma nenhuma, bendito seja Deus. Só aceita. Isso aqui, irmãos, olha aqui, isto aqui é como que imposição da parte do Senhor. Quando deve padecer, deve padecer. Pastor Aguinaldo pregou aqui no domingo, se me parece passado, ou sábado passado, nos falando quanto Pedro sofria e saía do sofrimento dizendo: graças a Deus que eu sou digno de sofrer por ele. Pare de falar, eu não posso deixar de falar do que eu vi, do que eu ouvi. Em outras palavras, vocês não conheceram, vocês não estiveram com ele, por isso vocês não têm para parar. Você não pode parar. Não há como parar. É mais forte do que nós. Eu lembro do capítulo 2 do Evangelho de Marcos, quando o Senhor Jesus curou um moço e disse para ele: vai, não conte para ninguém, ainda não é hora de manifestar o Filho do Homem. Mas a Bíblia diz assim: porém, mudou a história, indo ele, contava para todo mundo que Jesus tinha feito por ele. Estava lá no coração dele, ele achava que havia e ele não conseguia segurar. Aleluia! Os pais desse moço que o pastor Fernando falou-nos aqui, ó, de João 9, foram ameaçados do lugar da sinagoga, vão perder a cadeira. Chegaram nele, porque não podia falar o nome de Cristo. Chegaram nele e falaram: seu filho não era isso, não, que ele era, cego ele era. Então você quer dizer, você está dando glória a Deus também, você quer dizer que o Nazareno aí é o Messias? Eu não sei, ele responde por ele é de maior, com medo de perder a cadeira. Lá em João a Bíblia diz: amaram mais a glória dos homens. É verdade. A cadeira da sinagoga era a glória dos homens, com medo de perder a glória dos homens, a cadeira. Voltaram no bolso e falaram: olha, Jesus não é pecador? Você é pecador, não sei, eu vivi na sinagoga muitas vezes e vocês não me curou. Ele encontrou comigo e agora eu vejo. Não segura o que de fato existe no coração de um homem.
Rebaixou em laterais, aleluia, bendito seja Deus. Eu recebo autoridade da parte de Deus para ordenar as enfermidades agora, que retire de corpos que estão aqui, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus trabalha agora curando para a glória do nome de seu Filho que está presente neste lugar. Bendito seja para sempre o nome do Senhor. Exaltado seja para sempre o nome do Senhor. Quero ressaltar, quero frisar que o obreiro servo, ele é servo, mas é cheio do Espírito. Glória seja dada a Deus. Assim disse Ananias para o apóstolo Paulo. Sim, disse Ananias para o apóstolo Paulo. Chegando para o apóstolo Paulo, disse: olha, eu fui enviado pelo Senhor para você voltar a ver. Eu já tinha, Jesus tinha me dito, Jesus que te apareceu, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho, ele veio a mim. Ele me falou que não era para temer você não, você estava respirando violência. Mas ele me falou, o Ananias chegou lá dizendo: irmão Saulo, irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu pelo caminho, veio a mim e disse para mim que você é um vaso escolhido. Você chegou agora, o conhecimento da chamada chegou agora, mas ele manifestou a sua atitude de servo antes de saber que era chamado para apóstolo. O que o Senhor quer que eu faça? A resposta veio: você é um vaso escolhido para levar o meu nome diante de reis. Ananias, ele me enviou para que você torne a ver, você vai voltar a ver, e vai ser cheio do Espírito Santo. E a Bíblia diz que Paulo foi batizado nas águas e foi batizado no Espírito Santo, e a botija dele nunca mais esvaziou. Bendito seja Deus. A Bíblia chega a dizer que esse obreiro servo, Deus sempre ajuda a fé do homem. Deus não precisava daquilo não, e nem Paulo precisava, mas Deus ajuda a fé do homem. Deus ajuda, é preciso entender isso, meus irmãos. Deus procura ajudar a fé do homem que é incapaz de crer. Deus sabe que o homem, ele tem mais facilidade de crer se ele vê alguma coisa. Se ele não vê, tem mais dificuldade de crer. Essa é uma das razões por que milagres não acontecem no nosso meio. O Senhor Jesus, sabendo disso, ungiu a Paulo de uma forma que a Bíblia diz que quando ele não podia ir atarefado, ele enviava um lenço dele. Mas nesses lenços que você vê pelas igrejas hoje sendo vendido não, viu, irmão? Se é lenço comprado na loja 300, não tem lição, não tem graça, não tem coisa nenhuma. Vocês me desculpem. O lenço do apóstolo Paulo chegava onde havia legiões de demônios. E não era o lenço que fazia, é que quando Paulo enviava o lenço, ele já tinha dito: demônios, em nome de Jesus, sai desta vida. A palavra já tinha sido declarada. Quando o lenço era mostrado, os demônios saíam, as enfermidades eram curadas imediatamente. Deus usava o lenço para ajudar a fé dos homens. Isso é para ajudar a fé do homem. O óleo cura, não é o nome de Jesus que cura. Deus usa o óleo para ajudar a sua fé. Você tem mais facilidade de crer se um elemento for tocado em você. Então Deus usa isso. Mas é Jesus que cura. Diz a Bíblia em Atos 10, se eu estou equivocado, ou 9:38, a Bíblia diz que Deus ungiu a Jesus de Nazaré. E a Bíblia diz que por todas partes os enfermos eram curados e os demônios saíam e as pessoas eram libertas para a glória de Deus. Jesus era ungido. Você é servo de Deus, ou rei servo. Você é ungido, você é cheio do Espírito de Deus. Faça como Paulo, não deixa a botija esvaziar. Continue na graça. Aleluia! Vamos prosseguir. Guarde isso para nós. O título de servo não é desonra, não é vergonha. Para nós é honra. Você é servo de Jesus, sim. O senhorio dele, do verbo encarnado, do unigênito do Pai, da
resplandecente estrela da manhã, do que era, do que é e do que há de ser, do príncipe da paz, do Pai da eternidade, da rosa de Sharon, do Cordeiro, do grande profeta, do sumo pastor das nossas almas, do Alfa, do Ômega. O senhorio dele está sobre a minha vida. Eu sou marcado, eu sou servo dele. Eu sou serva dele. Eu sirvo ao reino dele. Bendito seja o nome de Jesus. Olha a excelência. Olha que coisa extraordinária compreendermos de fato o que é sermos servos de Jesus. Pertencemos ao reino de Jesus. Vamos partir para frente, entendendo, portanto, que é honra e não desonra se de fato somos servos. A Bíblia nos diz, lá no capítulo 26, versículo 24 de Gênesis, que Abraão era chamado por Deus de servo. A palavra nos diz, e é claramente isso, que Moisés foi chamado por Deus de servo. E quando Deus ainda mostra que servo era, e não, vocês não são como Moisés, meu servo que é fiel em toda a minha casa. E Deus disse, meu servo. Deus não usou outra palavra, Deus usou exatamente essa: servo. Moisés que é fiel a mim em toda a sua casa. Davi, capítulo 7, versículo de número 5 de 2 Samuel, a Bíblia diz também de uma forma clara que Davi, ele é conhecido, reconhecido como servo do Senhor. Todos os profetas, biblicamente falando, a Bíblia diz que eles eram servos do Senhor. Glória a Deus. E no Novo Testamento, para que fique provado para nós que isto não mudou, o apóstolo Paulo, escrevendo a primeira carta dele, dentro do sistema que está a Bíblia, quando chega nos escritos de Paulo, dentro do sistema, preste atenção na Bíblia, ele mostra com tanta naturalidade como no passado era mostrado. Paulo, servo, dizendo assim, essa questão de servo não ficou restrita ao Velho Testamento. Está presente. Agora o ministério é o do Espírito, é o chamado ministério da nova aliança, o ministério do Espírito, mas não ficou perdido no tempo a questão de servo. O servo, eu gostaria que todos estivessem presentes, inclusive os grupos de louvor todos, porque é esse que tem uma problemada. Olha aqui. O servo, quando de fato é servo, ele faz tudo para encaixar as coisas e não para dar problema. Porque se não for servo de fato, sabe o que a gente faz? A gente estriba, a gente bate o pé, a gente briga. E a obra vai ser prejudicada? Por causa da minha arrogância? Não podemos sentar e conversar, não podemos verificar as coisas, não podemos ver. Isto não é atitude de servo. Eu ando apertado aqui com o dia para esse povo ensaiar. Quase 20 nós devemos o povo ensaiar. É grupo daqui, é grupo dali. E de vez em quando me procuro, pastor, vamos fundar um grupo. Você tem que estar consciente com questão de oportunidade. Porque nós não vamos ouvir só louvor. Você tem que estar consciente com questão de ensaios, como ele vai fazer. Não, eu quero fundar. Depois que funda, aí chega, pastor, deu um jeito para mim. Eu preciso de espaço, de lugar e de dinheiro para me ensaiar. Como é que eu faço? Aí eu vou embranquecer meus caminhos. Mas é outra coisa. É atitude de servo? Não. É meu dia. Mas há uma necessidade maior em prol da obra de Cristo. Eu sou servo. Bendito seja. Glória a Deus. Quem é que vai ganhar com isso aí? É o fulano? É o líder daquele departamento? Não pode deixar ganhar. O que vai aparecer? Não vai. E a minha ordem? Como é que fica a minha ordem? E a obra vai ser prejudicada para você mostrar seu nariz? A obra vai ser prejudicada? Aleluia. Eu sou servo.
Por que está acontecendo isso, irmão? Por que está acontecendo isso? Qual a razão? Irmão, irmã, nós temos essa necessidade. Não, tudo bem, se é pela obra, eu também sou pela obra. Olha aqui. O obreiro servo, o crente servo, olhem para cá vocês. O crente servo, o obreiro servo, ele está na obra e é pela obra. Ele não só está na igreja, sem ser pela igreja, ele está na igreja, é pela igreja, está na obra e é pela obra. Glória a Deus. Quantas vezes eu chego na nossa secretaria, encontro o nosso secretário-geral, em plena atividade, gelando apertado para apresentar toda a documentação, e eu chego lá e digo, olha, eu preciso da secretaria agora. Eu preciso de ouvir algumas pessoas aqui. Não, pastor, imediatamente. E por que os grupos aí não aprendem essas coisas? Por que não aprende? Está errado! É Deus, aleluia. Você é servo o quê? Deixa eu ficar caladinho. Eu acho que o negócio pegou em todo mundo aqui dentro. Bendito seja para sempre o nome do Senhor Jesus. Vamos continuar. Vamos prosseguir. Bendito seja Deus. Adorado seja o nome do Senhor. Primeira coisa que nós observamos é esta. Em segundo lugar, o que isso nos revela, nos mostra. A segunda coisa é que o servo, ele está inteiramente à disposição de seu Senhor. Eu já disse aos irmãos, comunicando que Saulo ou Paulo havia dito para o Senhor: o que queres que eu faça? Olha aqui, irmãos. E ele não disse isto, olha para cá todos vocês. Ele não disse isto por dizer. Ele disse isto porque ele queria fazer alguma coisa pelo reino de Deus. Olha para cá. É bem fácil eu chegar diante da igreja e dizer: estou disposto, conte comigo. Mas depois eu com a minha esposa, como diz o indivíduo, eu com a minha velha lá em casa, estou projetando coisas só contrárias. Deixa o pastor sonhar, coitado, está sonhando ele. E pode contar comigo, mais dois aqui que decidem as coisas. Mas você falou lá na igreja, talvez até ele vá ter comprado. Você falou lá na igreja, não, mas não dá mal, vai vir ficar mal. Casa feia, moça lá dentro, alugue ela. Já ajuda você a pagar seu aluguel aqui, uma prestação que você tem que comprar aqui. Você sabia que Deus quer dar casa aqui em Portugal para você, apartamento para você? Mas você não está com o coração aqui, bota o coração aqui que você vai ver as casas na casa dele. Fica deslizando no meio do lodo, não vai para cá, não vai para lá. É que Deus vai te dar casa. Sabia que Deus quer dar isso para você parar de falar que vou pagar aluguel a vida toda? Não, Deus quer dar uma casa para você. Olha que vale para nós a palavra de Deus através de Jeremias, para os que estavam cativos em Babilônia, comprar casa, terra, morar aí, que é 70 anos. Você ainda vive 70? Ainda vive? Não pare e pense nisso. Sabia que Deus quer prosperar? É verdade. Você sabia que Deus quer abrir uma porta gigantesca para você? Mas o seu coração não está aqui. Olha Deus falando para Israel: se vocês quiserem me ouvir, porque tem gente que acha assim, não, mas eu quero. Mas eles esquecem de ter que ouvir. E ouvir biblicamente falando é entender e obedecer. Aleluia! Se vocês quiserem e me ouvirem, comereis o melhor da terra. Onde? Que país é que Deus não move ele? Pastor, decide isso, uma coisa que extraordinária, que Deus está falando com o homem agora de uma nova forma. Vocês viram lá no Brasil o que está acontecendo lá? Os estados mais ricos do Brasil estão sofrendo por causa da soberba deles. É verdade. O que eles puderam fazer? O que o homem pode fazer contra um tsunami? O que o
o homem pode fazer quando Deus resolve chacoalhar a terra como chacoalhou lá pro lado do Haiti. E, inclusive teve um camarada que eu não sei, um indivíduo, melhor dito, desculpe a minha expressão, que eu não sei se ele era cristão ou não, mas deu uma entrevista e isso saiu lá no Brasil, ele dizendo que conhece o Haiti, estava no Haiti, vivia o Haiti, e a feitiçaria lá predomina, que ele entendia que a mão de Deus estava naquela situação. Fizeram ele retratar no outro dia. Obrigaram o homem a retratar. Agora, que a humanidade aceite ou não aceite, comunidade europeia, Mercosul, a mesa de Genebra e não sei mais o que aceite ou não aceite, Deus está no trono e Ele comanda toda. Inclusive, eu explico-vos que se você é servo, quem está no comando da sua vida é você. Você está doido para ir embora, mas não vai. Não vai. Ser servo, saibamos todos nós, ser servo em certo sentido é perder o comando da nossa vida. Tem uns aqui dentro que está doidinho para ir, está projetado e a cama está arrumada, está tudo arrumado. Agora, se, a não ser que você não é servo, que Deus também não quer pessoa que não é servo. Agora, se você é servo, escute-me, é um aviso de Deus, você não vai. Não vai, a obra que não parou, e ela não vai parar em 2011, ela só para quando Jesus voltar. E depois, olha aqui, ó. E depois, em nome de Jesus, que as minhas tranças estiverem brancas, que os meus dias estiverem avançados a ponto de eu não conseguir segurar esse microfone para pregar. Em nome de Jesus, Deus vai levantar o Tiago, meu filho. Deus vai levantar o Mateus, meu filho. E eles estarão aqui pregando para esta geração. Nossos filhos vão dar continuidade à obra que nós estamos fazendo. Eu hoje entendo que estou dando continuidade à obra que meu pai fazia. Meus irmãos estão dando continuidade à obra que meu pai fazia. Você está dando continuidade à obra que o seu pai fazia. E nossos pais deram continuidade à obra que nossos irmãos do passado fizeram. Olha, Paulo, quando ele fala que você perde o comando da sua vida, ele diz que o amor de Deus, ele nos constrange. Significa dizer que não há opção para você. Glória a Deus. Você está constrangido, você está preso, você está no anzol de Deus. Você está entendendo isso aqui? O amor de Deus, ele nos constrange. Não opção. Glória a Deus, aleluia. Por que você faz? Porque o amor de Deus nos constrange. Derramado em nossos corações, dominou a nossa vida e nós estamos na direção dele. Bendito o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Vejamos, portanto, isso, meus queridos irmãos. O servo, ele está inteiramente à disposição do seu Senhor. Olha o que a palavra do Senhor nos diz no capítulo 9 de Atos, versículos 19 e 20. O Saulo, que havia jejuado 3 dias, orado 3 dias, agora batizado. Olha o que a Bíblia diz. E tendo comido, ficou confortado. Extraordinário. Ele estava confortado, consolado, sabendo que ele tinha sua fé. Ele foi fortalecido, reanimado. Nesse sentido aqui, ó, fortalecido. Alegre, ficou confortado e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo, em outras palavras, imediatamente, na sinagoga, pregava Jesus que este era o Filho de Deus. Glória a Deus. Os crentes de Damasco provavelmente avisaram que o Saulo havia ido lá para perseguir. De repente o Saulo entra na sinagoga com a autoridade, poder que lhe outorgaram, que lhe deram, a incumbência das autoridades de Jerusalém. O Saulo entra na sinagoga dizendo: não, eu vim aqui para pregar que Jesus é o Cristo. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Messias.
Eu persegui a igreja porque eu não tinha essa convicção, eu não sabia. Era minha ignorância. Mas hoje eu prego a Cristo e este crucificado. Bendito seja para sempre o nome do Senhor. Mas atente para esta questão. Quando a Bíblia diz, e logo, imediatamente ele entrou nas sinagogas e começou a pregar. Sendo perseguido aqui, a Bíblia diz que ele saiu daqui e ele foi para a região da Arábia. Por lá ficou 3 anos, voltou a Damasco, teve que sair de novo, esteve em Tarso certo tempo, de forma que 12 anos Paulo fica se preparando para a obra que o Senhor tinha em sua vida. Volta. Em Jerusalém a Bíblia diz que eles reconhecem o seu ministério. É o desejo dele estar com eles e dizendo eles, eu sei que eu recebi do Senhor, mas os homens e as colunas da igreja, está Pedro, está Tiago e está João. Queria ser reconhecido pela igreja mãe. Foi reconhecido como que recebendo a bênção para ir aos gentios. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo então começa a desenvolver o que ele desenvolveu, bendito seja para sempre o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Então preste minha atenção. Quando a Bíblia diz e logo, já em Damasco, ele começou a fazer a obra do Senhor. Atos 16, versículo 19, atitude servo, aqui ainda como servo, porque ele não fora enviado. Atos, capítulo 26, 19 e 20. Quando Paulo, ele está perante Festo, ou melhor dito, está perante o rei Agripa. A Bíblia diz no versículo 19 e no versículo de número 20, ele dizendo para o rei Agripa, pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Imediatamente ele começou a colocar em prática. Antes, anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém, e por toda a terra da Judéia, e aos gentios que se emendassem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Aí eu pergunto aos irmãos, esta não é a mensagem que nós pregamos? Que outra mensagem temos para pregar? Senão que todos convertam ao Senhor Deus, emendem os seus caminhos, endireitem as suas veredas, deixem os seus pecados, morram para si mesmos e vivam para Cristo e para a sua justiça, que consequentemente estaremos vivos para o reino de Deus, na condição de servos, trabalhadores do Senhor nesta última hora. Bendito seja para sempre o nome do Senhor. Em terceiro lugar, o servo, por mais grande que seja a obra que ele vier fazer, ele não tem motivo para exaltar, não há motivo para gloriar. Foi nos ensinado no domingo passado, quando o apóstolo Paulo defende, por causa das constantes acusações, o apóstolo Paulo diz que ele tinha mais razão do que todos para se gloriar. O homem era romano, o homem era judeu, o homem era zeloso, fora fariseu, sabia o que falava, tapava a boca de eruditos, discursava no Areópago, e lá no Areópago as duas escolas de filósofos ficavam de queixo caído com a sabedoria que Deus lhe dava. Mas ele escreve aos Coríntios dizendo, eu não fui a vocês com palavras de sabedoria humana, mas eu fui a vocês em demonstração de poder. O que foi gerado em vocês não é palavra persuasiva humana. O que foi gerado em vocês é resultado do poder de Deus que é em mim. E ele chega a fazer a comparação: somos vasos de barro para que a excelência do poder seja dele e não de nós. Reduzindo-se a nada, dizendo sempre, eu sou o menor dos apóstolos, o mínimo. Ele chega a dizer mínimo, Atos 3:8, dependendo da versão, ou melhor, Efésios 3:8, eu sou o mínimo. Em Coríntios ele fala, eu sou menor.
E quando ele escreve para Gálatas, é um versículo, irmão, que para mim é extraordinário. Olha como eu medito ali. Nós não saímos aqui desse versículo ainda, desse ponto, mas preste atenção, Gálatas capítulo 6, que coisa extraordinária. Versículo de número 14, o apóstolo Paulo. Quem pode ler em voz alta para mim, por favor? A não ser na cruz de nosso Senhor Jesus, pela qual é o instrumento, pela qual o mundo está crucificado para mim, morto. O mundo está morto lá na cruz. E eu também estou morto para o mundo lá na cruz. Se eu gloriar-me na cruz de Jesus. Aleluia! Porque pela cruz, por causa da cruz ou da morte de Jesus, eu deixei de ser fariseu. E hoje sou pregador do Evangelho. Pela cruz de Jesus, deixam de prostituir. Por causa da cruz de nosso Senhor Jesus, deixa de roubar, deixa de beber, deixa de fumar, deixa de ser um ébrio, deixa de drogar. Por causa do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Não é palavras vãs, humanas, que transformam o homem, mas é o poder da morte de Jesus lá na cruz do Calvário. Bendito seja Deus. A nossa glória está na cruz de Jesus. Mundo crucificado para nós e nós para o mundo. Mundo morto para nós e nós mortos para o mundo. O mundo aqui abre portas, oferece pratos e diz: vem. E você está crucificado na cruz, não tem como descer. Aleluia. Estou crucificado e não dá para descer. Eu não posso descer. Bendito seja Deus na condição de morto e intocável. Aleluia, não sente falta, liberto. E quando você percebe que a velha natureza começa, você volta ela para lá. Vem cá. Vou te crucificar na cruz de Jesus. Tá, seu lugar é aqui, ó. Aqui, morto para o mundo e o mundo morto para você. Aleluia. Sabe o que acontece quando a gente vem à igreja e Deus fecha o arraial? E nós ficamos até meio bravos, mas depois você desperta e diz: não. É Cristo me voltando para a cruz. Estava começando a viver. Deus inspirou, é o dom da palavra da sabedoria e o dom da palavra do conhecimento. Enganação, é o Espírito de Deus. Eu estou voltando para a cruz agora. Eu não tenho problema com o pastor, com o pregador. Aleluia! Bendito seja para sempre o nome de nosso Senhor. Vai para a cruz. Crucifique o mundo lá. Aleluia! Começou a sentir falta daquelas coisas que você fazia, que você já não faz. Suba para a cruz. Diga para o mundo que ele está morto. Em nome de Jesus, você é uma nova criatura. Você é um novo homem. Você é uma nova mulher. A biografia de Agostinho, dos pais da igreja, muito conhecido. A história diz que ele tinha costume de ser boêmio, período da sua vida, conheceu uma pessoa, o sexo oposto, com quem ele tinha encontro e essas coisas, mas depois o homem se achegou a Deus, graças a Deus. E ele começou a cortar a volta, porque quem está na cruz corta a volta, pega caminhoneta diferente, pega comboio diferente, para evitar problema, para evitar queda. Porque ele está na cruz e não quer descer. Se assoviam para ele e para ela, não olha. Se buzina para ele e para ela, não olha. Não envia mensagem, mulher casada para homem casado, que não seja o seu esposo, e vice-versa. Que tem sido uma nojeira, tem sido um problema, mas está na cruz. Convertido o homem, a mulher me procurava, o seu encalço cortava a volta. E um certo dia, quando ele chegou, diz a história, ele chegou e sentiu uma perda, ela virou para cá e foi, ela gritou: Agostinho! E ele teve que virar. Virou. Quando ele virou, ela disse assim: eu sou a mesma mulher. Ele disse: mas eu já não sou mais o mesmo homem. Seja aquele que vive, que reina. Adorado seja o nosso Deus. Que saibam todos que nós estamos crucificados na cruz com Jesus. De que me gloriar
Bendito seja para sempre o nome do Senhor. Então preste atenção, meu querido irmão. Preste atenção, minha querida irmã. Por mais grande que seja a obra, o servo não tem de se gloriar. Ele entende que ele é servo. Quando nós entendemos isto, é uma maravilha. O que fazemos, ou o que fizermos pelo reino de Deus, fazemos. Paulo chega a dizer: se vivemos é para Cristo, e se morremos para Cristo, de sorte que nossa vida é para Cristo. Aleluia. Coríntios 1:29, vós sois de Deus e nós somos vossos. E a igreja é do Senhor, então todos somos dele. Glória a Deus. Entendamos isto, não há razão para gloriar o servo. Nunca haverá razão para se gloriar. Porque tudo é resultado da cruz. É resultado do sacrifício bendito de Jesus. Aleluia. É resultado da graça de Deus manifesta em Cristo, lá naquela cruz, naquele madeiro, onde o nosso Jesus sofreu, derramou o seu sangue. O sacrifício de Jesus tem que ser mais pregado, tem que ser mais ensinado. O nosso substituto, nosso redentor, nosso comprador, nosso amado, a Bíblia diz que ele efetuou lá a nossa salvação. A Bíblia diz que ele ofereceu-se a si mesmo. É o primeiro exemplo de servo que você vê nas Escrituras. Porque isso está no presente passado, o plano redentor de Deus, quando a Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que foi morto antes ou desde a fundação do mundo. Pela presciência de Deus, a igreja é eleita através do sacrifício de Cristo. Não se trata de predestinação, se trata da eleição em Cristo. Pelo fato, meus queridos, de que todos nós havíamos pecado, nascemos debaixo da escama do pecado, ninguém se escapou disso, a Bíblia diz. E em Adão todos pecaram. Olha Paulo enfatizando isto aos Romanos 3:23, todos pecaram, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Versículo 24, mas podem ser justificados, declarados justos gratuitamente. Mas é pela redenção que há em Cristo Jesus nosso Senhor. É a cruz, é o sacrifício de Jesus. Glória a Deus. A partir deste momento da morte cruciante de Jesus, aí a Bíblia diz: onde abundou o pecado, não se preocupe, a graça superabunda. Na visão do homem, o pecado é abundante. O que eu vou fazer nessa terra? O que eu vou fazer nesse lugar? Esse povo não quer nada. Deixa Jesus começar a mover o coração deles. A decoração mais dura do que o de Faraó. Vai, leva o povo, sai logo! Agrademos a Deus e vejamos o resultado da obra do Senhor aqui nesse lugar. Não se preocupe, o pecado é abundante, a graça superabunda. Aleluia! Sabe por que nós estamos vivendo num país capitalista? Sabe por que nós estamos vivendo num país onde você que não sabe, mas o satanismo prolifera? Sabe por que nós estamos de pé aqui, na presença de Jesus? Porque a graça superabunda. A graça é superabundante. Às vezes além da nossa compreensão. E eu repito, o resultado da morte redentora de Jesus lá na cruz do Calvário, para vivermos a sua vida quando Ele morreu a nossa morte. Bendito seja o Senhor. Então a partir deste momento, pode ser grande a obra que o homem faça, mas ele não tem do que se gloriar, porque ele é servo. Aleluia, Jesus. E a primeira coisa que ele faz, ele apresenta o seu Senhor. Ele apresenta o seu Senhor.
Olha aqui. A partir deste momento, isto é de suma importância entendermos. A partir deste momento, porque tem sido uma falha nos nossos dias. A partir deste momento, a partir daí, deste momento, que somos servos, que estamos fazendo uma obra, e no entendimento dos homens pode ser uma obra grande, gigantesca, a ponto de querer provocar no homem o desejo de se gloriar, mas ele é servo. Ele não tem de se gloriar, eu repito, ele gloria na cruz de Cristo, é resultado do sacrifício de Jesus. E em segundo lugar, na vida desse servo aí, o tema central, ou o ponto forte, central é Jesus. É o assunto único do ministério de Jesus. E isso está sumindo. Colegas, companheiros, está sumindo. As mensagens cristocêntricas estão desaparecendo. Estão colocando o diabo mais poderoso do que Jesus. Escreve sobre macumba, sobre batalha espiritual, escreve sobre isso, mas não escreve sobre a beleza, sobre a grandeza, sobre a majestade de nosso Jesus. Você vai nas livrarias, você fica impressionado, tanto de livro que fala sobre bruxaria, como se nós quiséssemos ser bruxos. Entenda isso. Isso está se tornando nos nossos dias, olhe para cá, isso está se tornando nos nossos dias uma avalanche, uma máquina que vai graçando todo mundo. Misturou mensagens, escritos e cânticos que não apresentam Jesus. E Cristo é o centro. Glória a Deus. Cristo é o centro. Cristo é o centro. Cristo, Jesus, ele é o centro. Paulo deixa isso claro quando ele escreve, meus queridos irmãos, a sua segunda carta aos Coríntios 4 e 5. Paulo deixa claro o objetivo principal do seu ministério é Cristo. Jesus. E nada fora de Jesus. Tudo resume nele. Tudo está direcionado para ele. Eu lamento, mas procure os hinos cristocêntricos, as canções, procure elas. Onde estão as mensagens cristocêntricas? Tem muito crente hoje que ele tem medo de se comprometer com a obra por causa das represálias de Satanás. Sabia disso? Porque ele não é informado sobre a pessoa de quem ele está servindo. Ele não tem consciência. Eu não estou aqui desafiando o inimigo de nossas almas, porque eu não brinco com isso. Cristo, pelo seu sangue, me cubra. Nós não ignoramos os ardis e a força do adversário, mas temos ciência ou consciência do poder do nosso Deus. Sabemos quem é o nosso Deus. É Ele que está no trono e comanda todas as coisas. Ele próprio disse: se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem com ele. E a Bíblia diz que Jesus saiu dali. Porém, a Bíblia diz que o Senhor Jesus derrotou o diabo lá no seu sacrifício, quando esteve 40 dias, 3 vezes. Pai. Está escrito. Usando a Bíblia, a palavra. Mas também está escrito, mas esse está escrito. Segunda vez. Foi para lá e arrumou mais uma. Chegou mais de quanto aí? Jesus falou, esse está escrito. E a Bíblia diz então, Satanás se ausentou. E a Bíblia diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Bendito seja para sempre o nome do Senhor. Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Por maior que seja a obra que estivermos fazendo, não temos do que nos gloriar. E o centro do nosso ministério é Jesus, nosso Senhor e Salvador. Bendito seja para sempre o seu nome. Eu já estou por parar, irmão, mas vem só mais um pouquinho. Em quarto lugar, o servo serve bem conforme a vontade de Deus no seu tempo. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia agora em Atos 13. Atos capítulo de número 13, por favor. Atos capítulo 13, versículo de número 36.
Alguém me auxilia em voz alta, por favor? Porque, na verdade, tendo Davi, é isso? Exato. No seu tempo, servindo conforme a vontade de Deus, dormiu e foi posto junto de seus pais e viu a corrupção. Irmãos, isso aqui é extraordinário. E tendo, ou porque na verdade, tendo Davi, no seu tempo, eu disse, houve o tempo de Saul e houve o tempo de Davi. Olha aqui, ó. Houve o tempo de Saul, só o servo entende isso. Houve o tempo de Saul, houve o tempo de Davi e houve o tempo de Salomão. E tendo Davi servido no seu tempo, ele serviu conforme a vontade de Deus. Então preste atenção, o servo serve bem, conforme a vontade de Deus, dentro do seu tempo. Em outras palavras, não antes, e não adiantará querer servir também depois, que já passou. Contam-nos aí, e acredito que as pessoas não vão brincar com isso, né? Mas contam aí de uma certa pessoa que fora chamada pelo Senhor para a obra de missões, ainda na sua juventude, e disse ela ao Senhor: Senhor, eu preciso me casar e preparar. Mas se Deus chamou na época da juventude, Deus está querendo levar assim, né? A não ser que Deus está chamando para enviar depois. Bom, mas conta que ela devia ser enviada: Senhor, eu vou casar primeiro. Casou. Deus volta a falar. Aí a pessoa diz: Senhor, eu agora vou criar os filhos. Criou os filhos, o Senhor falou: Senhor, eu agora vou organizar algumas coisas, como que para ter um pé de meia quando eu voltar. Depois Deus não falou mais. Aí ela resolveu falar com o Senhor. E quando foi falar com o Senhor falou: não, a sua oportunidade passou. Só que tem, diz aí o tanto que eu não me lembro mais. 200.000 almas que eu vou conversar com você sobre elas, que se perderam. Estava programado, projetado por Deus para, através daquela vida, alcançar 200.000. Olha aqui, irmãos. Nós às vezes não entendemos algumas coisas. Você pensa assim: quantos anos estamos aqui? Somos ainda um número pequeno. Hoje temos 14 igrejas. Ou o reino de Deus, através do Ministério Rocha Eterna, que é composto por, através do Ministério Rocha Eterna, 14 igrejas. Então preste atenção. Aparentemente isto é pequeno, poderia estar bem maior. Só que nós não sabemos. Nós ganhamos uma pessoa aqui para Jesus e essa pessoa vai embora. Ou ouve vocês, os pregadores, pregaram na feira do relógio e vai embora. Com a palavra lá dentro, ela germina. Dá fruto. Se torna um pregador, um ganhador de almas. E foi através da sua vida que Deus salvou. Esse está salvando o outro. Vai dando prosseguimento. Só a eternidade revela. Glória a Deus, aleluia. Só a eternidade pode revelar o que nós estamos fazendo para o Senhor. O que um crente faz. Talvez o indivíduo ganhe 5 pessoas, ganhei tão poucas. Não desvalorize, a Bíblia diz que nós devemos pregar, salvar Jesus. Pregue, não te cales, diz o Senhor para Paulo quando estava em Corinto: eu tenho muita gente nesta cidade. Paulo fundou a igreja, ainda não era uma igreja gigantesca, foi embora, mas o resultado foi aparecendo. Era resultado do trabalho e do esforço de Paulo. Entendamos isso. A obra continua. As histórias diz pela Bíblia: Filipe prega para aquele eunuco que era o tesoureiro da rainha Candace, rainha dos etíopes, e a Bíblia diz que Filipe prega para ele, batiza ele, e ele segue o seu caminho. E Filipe é arrebatado pelo Espírito do Senhor para outra obra. Porém, a história, aí já é a história que diz que mais tarde acharam moedas escritas assim: olha, lá da rainha de Candace, Jesus Cristo é o Senhor. O que subentende?
que a obra não parou com aquele eunuco, ele deu continuidade. Filipe ganhou para Jesus, ele ganhou mais um, teve influência, e lá dentro, até na moeda, está escrito: Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia! Bendito seja para sempre o nome do Senhor. Daniel Berg, Gunnar Ving dormiram com o Senhor, mas nós somos a colheita deles. Olha só, olha o resultado aqui. Bendito seja para sempre aquele que viu que reina. Quantos anos eles foram, mas olha a obra prosseguindo. A obra de Deus é preciso entender em relação ao nosso tempo. Não se prenda, porque a obra de Deus, preste atenção, ela não está restrita a um homem. O servo serve bem no seu tempo, conforme a vontade de Deus. Veja que Davi não atropelou as coisas, não empurrou porta, não quis a morte de Saul. Falaram para ele: olha, Deus está entregando o homem na tua mão, sei que a vida dele, tira a vida dele. Se não for obreiro, serve, irmão. Começa logo a dizer: como é que eu faço para me sentar ali? Como é que eu faço para me possuir aquilo? Como é que eu faço para me estar no lugar do fulano, do Beltrano? Que caminho que eu tomo? Vou dar uma mente maligna para me orientar? Então preste atenção. Davi teve Saul em suas mãos, ficou revoltado com Abner, gritou: Abner, onde está a sua responsabilidade? O seu Senhor esteja na minha mão. Você deve guardar o ungido do Senhor. Se fosse o inimigo, teria matado. É porque o problema é da parte de Saul para comigo, não é de mim para com eles, é o pai de mim. Você tem ido embora. Mate o homem. Disseram para ele: então faça com você. Não. O que tem que ser feito, que Deus faça. Glória a Deus. O homem é ungido do Senhor. Eu sei o que é quem é ungido. Eu sei o que é unção. E ele recebeu a mesma por Samuel. O mesmo algo que nós dois. A obra é do Senhor. Ainda não é meu tempo, ainda não é minha hora. Aleluia. No deserto, enfrentando cavernas, tendo que ir para os povos inimigos, tendo que se fazer em momentos de louco, começando seu exército com um número pequeno, homens amargurados, diz a Bíblia, rejeitados pela sociedade, para muitos não prestavam, se ajuntaram a Davi. Davi falou: eu vou servir bem e vou preparar vocês todos, vão ser servos. Aleluia. Sabe por que Joabe, os filhos de Zeruia, tinha capacidade de entrar na frente da espada para Davi não morrer, dizendo: você é uma lâmpada para nós? Sabe por quê? Porque eles viram essa qualidade em Davi. Se necessário, Davi morria por Saul. É um servo gerando outro servo. Aleluia. Vocês estão entendendo, meus queridos? Bendito seja Deus. A obra de Deus não vai faccionada. Glória a Deus. Verdade. Davi não quis servir antes do tempo. Entendeu? Caverna de Adulão, os filisteus, perseguição no deserto. Ele entendeu tudo como uma fase de preparação. Deus me preparando para depois assumir o país. Bendito seja para sempre o nome do Senhor. E Saul morre. O homem que vem mentindo, dizendo que matou Saul. Eu vi ele nessa condição e acabei pedindo e eu acabei ligado na vida dele. Verdade! Vem cá, tirei a vida dele. O sangue dele é sobre a cabeça dele, porque a boca dele sentenciou, dizendo que matou o ungido do Senhor. Mas não era para o homem estar feliz, o caminho está desimpedido, o trono de Israel podia ser dele? Não, irmãos. Um ungido não tem prazer em ver um companheiro tombar. Se rejeitar, que rejeite Deus, mas que não seja eu, que não seja você. Se tirar, que seja Deus a tirar, que não seja a minha mão, que não seja a sua. Existem coisas que eu, na condição de pastor, eu tenho que fazer. Entenda isso, não me compreenda mal. Eu tenho que fazer. Mas não é feita para alguém tombar. É feita para que a obra caminhe bem. Glória a Deus. Aleluia.
Vocês estão entendendo, meus queridos? Deixe de questionar a autoridade ministerial, posições ministeriais, diretrizes ministeriais. E a Bíblia diz que, tendo ciência da morte de Saul, Davi faz um cântico. E ele começa a lamentar. Morreram 2 valentes de Israel. E que coisa terrível, morreram pela mão de nossos inimigos. Que glória a isso! Nossos inimigos entrou do lado de cá e matou 2 guerreiros. Será que dá pra gente entender uma coisa dessa? Quando nós ficamos divididos aí por causa de posição, uma barrelada de menino, precisando de taca, de couro, até tomar vergonha na cara. Precisando converter, cair do cavalo, entender que evangelho é para conferir posição. Evangelho é coisa séria. Para parar as murmurações, os descontentamentos. O choro por causa de oportunidade, porque se vai a sua espada chorão, berrento. Você é servo. Eu não sei se você está sentindo, mas Deus está aqui. Bendito seja Deus, adorado seja Deus, exaltado seja o nosso Deus. Eu insisto porque eu não tenho dúvida de que Deus está levantando e vai levantar homens aqui, que o que Deus vai fazer através das suas vidas, eles e as esposas, são coisas sérias e grandes. Aleluia, bendito seja Deus, adorado seja Deus, engrandecido seja Deus. Preste-me atenção, existe um tempo. O de Saul passou, Davi firmou seu trono em Hebrom, fora convidado depois, assumiu em Jerusalém, servindo bem dentro do seu tempo. E a Bíblia diz, conforme a vontade de seu pai, ou conforme a vontade de Deus, mas depois dormiu, partiu para a eternidade e foi posto junto de seus pais. E aí ele viu a corrupção no sentido da matéria se desfazer. Porém, ele foi descansar no seio de Abraão, nesta época, seio de Abraão. Olha aqui, entenda isto aqui, ó, que isso fique gravado. O servo serve bem no seu tempo, conforme a vontade de Deus. Bendito seja para sempre o nome do Senhor Jesus. Considerando que Davi não forçou nenhuma porta, infelizmente o seu próprio filho depois lhe deu um problema sério. E você sabia que até hoje aparecem os Absalão, que não tem o exemplo no pai, mas ele inventa. Porque Davi não quis o trono de Saul, não tentou usurpar o trono de Saul, não tentou matar Saul. E depois vem Absalão, filho de Davi, não viu em Davi, mas inventou. Ele tinha muito tempo a pensar, pensou no que não devia, e resolveu tentar matar o pai para tomar o trono, querendo servir antes do tempo. Não tem pessoa que quer ir na barra, levanta perseguição. Eu conheci um obreiro que foi obreiro do meu pai, foi vice do meu pai. Isso é coisa para rir. Ele foi obreiro do meu pai, vice-pastor do meu pai excluiu ele. Teve que excluir, teve jeito. O pastor que foi o antecessor do meu pai, que presidiu antes do meu pai, ele ficou no estado de Minas Gerais. Esse pastor já era velho. Sabe o que esse obreiro fez? A consagração era amanhã, não é isso, Elias? Pastor Elias. A consagração era como se fosse amanhã. E ele colocou o pastor dentro do carro. Vamos ali, eu vou levar o senhor. O pastor é um senhor de idade, vamos viver.
Levou ele lá, arrancou de fora do carro uma gordura desse tamanho, um pau, uma gordura desse tamanho. Falou: o senhor me consagra amanhã, presbítero, eu vou te moer todinho do pau. Aqui. Eu fui filho de vida, ele foi visto do meu pai. Querendo servir antes do tempo. Foi consagrado. Pastor já velho, não tinha nem como querer relutar comigo. Consagrou o homem, quer dizer, consagrou não, orava por ele lá, no meio de todo mundo. Meu pai assumiu a igreja, ele era visto do meu pai lá. Falei: papai, tem que dar uma. Tem que tirar o nome dele. Depois ele voltou para a igreja e voltou bonzinho, não sei se ainda tá. Acho que ele converteu, tá? Pastor Eliezer que mantém, às vezes, comunicação lá para aquele lado. Voltou e voltou bonzinho, mas preste atenção. Isso é um absurdo. Absalão. Eles ainda aparecem querendo achar Aitofel no meio do povo de Deus, querendo servir antes da hora, e se aproxima tão devagarinho, como dizendo: então, irmão, como é que foi o tudo? Se ele ver uma porta, ele entra. Ah, então você também tem satisfação. Já somos dois. Vamos procurar o terceiro? Sabe o que Absalão fazia? A Bíblia diz que vinha homens de longe para apresentar os seus casos perante o rei, imparáveis no caminho. Escuta você, nunca tinha pego casa antes. Um menino, estava na fralda ainda. De que lugar você? Ah, esse lugar foi, coitado, você veio tão de longe, preocupava nada. E você não tem voz diante do rei, e que pena. Qual é o problema? E eles achavam logo: temos alguém por nós, é filho do rei. Não é? Alguém pensa: mas eu não sabia, pastor, o senhor confia nele. Se Davi pegasse um dia, Davi, mas é seu filho. Que nós geramos nas nossas entranhas espiritualmente não são nossos filhos? Querendo servir antes do tempo. E não achou esse exemplo no pai, mas inventou. Dizia ele para os homens: ah, quem dera se eu fosse juiz para me julgar as causas. Logo, Aitofel se apresenta. Porque para matar um indivíduo, tendo ele reprovado perante Deus, o diabo levanta Aitofel e apresenta ele para quem quer esse tipo de morte. Pode ter certeza. Se o indivíduo deliberar no seu coração cometer alguma coisa errada, o diabo prepara o meio. Mas é imediato. O Jonas decidiu fugir da presença do Senhor. A Bíblia diz que chegou a Jope e achou o navio. Não teve nem esperar, aí chegou, tinha um navio saindo. Preparado de embarcação, entra moço. Aí pra você, paga a passagem e vou embora. Logo Aitofel já está ajudando Absalão. Absalão persegue Davi, Davi sai de Jerusalém. Mas a Bíblia diz que Absalão fica pendurado numa árvore entre terra e céu, vem a morrer. Davi volta para o trono, lamentando a morte do filho. Interessante, lá está Davi, lamentando aquele que queria matar, chorando por causa do amor de pai. Perceba isso aqui, meu querido irmão, perceba isso aqui, minha querida irmã. Vale notar que nós devemos servir bem dentro do nosso tempo. Há muitos que no seu tempo levam as coisas de qualquer maneira, não são dedicados, fazem as coisas de qualquer maneira. O seu tempo passa e aí ele quer chorar leite que já derramou. Aí ele quer dizer: não, me tiraram, não, isso é um complô, estão contra mim. Seu tempo passou. Você está reprovado? Não. Mas naquela área seu tempo passou.
Você ainda está vivo, olha aqui, olha! Você ainda está vivo. Então aproveite o tempo que você está tendo agora em outro lugar. Você ainda está dentro do reino, aproveite o seu tempo. Porque a Bíblia está nos informando que depois Davi dormiu, morreu e foi colocado junto de seus pais e viu a corrupção. Seu corpo desceu à tumba fria e agora era momento de Salomão. Nós estamos entendidos, meus filhos. O obreiro servo, ele consegue discernir o tempo de Deus, ele trabalha bem. Não força a porta para ser aberta antes da hora. Quando ela abre, ele entra. Serve bem. Bendito seja Deus, porque depois que ele saiu, ele não lamenta dizendo: meu Deus, queria que voltasse, que oportunidade que não volta mais não. Deus, ele nos dá nova oportunidade, mas existem alguns que não voltam. Há algumas que não voltam. Esse é o meu tempo. Obreiros que estamos aqui, todos nós, esse é o nosso tempo. Vocês que estão aí na nave do tempo ou na galeria, esse é o nosso tempo. Não desperdicemos eles, porque nossos filhos estão vindo aí. E mais uma coisa que eu vos informo: está vindo uma geração de nossos filhos aí. Mais uma coisa que eu vos informo: Jesus está salvando pessoas aí. Nós estamos vendo, para a glória de Deus, os portugueses já chegando no nosso. Estamos vendo em cada uma das igrejas tem portugueses aí servindo. Vocês estão chegando. Aleluia! Pastores portugueses do nosso reino. Vamos ter cantores portugueses do nosso reino. Tocadores, líderes de departamento portugueses do nosso reino. Eu quero que você saiba disso. A obra de Deus, ela não está restrita à nação brasileira em Portugal. Nós vamos, em nome de Jesus, ganhar esse povo para o reino dos céus. Já começam a aparecer ainda. Nosso nobre companheiro está aqui, o pastor português. Graças a Deus, nós estamos vendo. Bendito seja para sempre o nome do Senhor. Então prestemos atenção, vamos servir bem e servir dentro do tempo de Deus para a nossa vida. Amém, irmãos? Amém. Vou ter que parar por aqui, irmãos. Eu não terminei o assunto do servo, queria falar sobre o chamado e sobre separado. Essas três coisas estiveram presentes na vida de Paulo. Porém, prestem atenção, se esta for a vontade de Deus, na próxima reunião nós prosseguiremos o assunto. Que Deus em Cristo, por sua bondade e graça, abençoe a cada um dos irmãos em nome